exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Você aí de casa já ouviu falar sobre testamento vital? Esse testamento é um documento no qual uma pessoa capaz registra antecipadamente a sua vontade quanto aos tratamentos de saúde que gostaria ou não de se submeter, em situações de incapacidade irreversível. Embora ainda não exista legislação específica, aqui no Brasil o assunto vem ganhando cada vez mais visibilidade. Por enquanto, a validade do testamento vital está fundada em princípios da dignidade da pessoa humana e da autonomia privada. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o que de fato é o testamento vital e como que ele funciona? Quem nos explica é a advogada Julie Denali. Seja muito bem-vinda. Aceitei seu sobrenome, achei tão lindo. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, seja bem-vinda. Acertei? Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa Seja tarde. bem-vinda. Boa tarde, Obrigada, fica à vontade. Doutora, quando a gente estava até falando no começo do programa, né? Sim. Que quando a gente ouviu falar sobre isso, falou assim, tá, mas qual que é a diferença do testamento vital para o testamento? Qual é essa diferença? Bom, vamos lá, né? É uma dúvida muito comum. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Mas é uma dúvida muito comum que a gente vê bastante. O nome acaba aparecendo e acaba confundindo bastante. O testamento vital, que muita gente conhece como diretivas antecipadas de vontade, ele busca ali, ainda em vida, de forma antecipada, você dispor sobre os tratamentos médicos que você quer ser ou não submetido, caso você acabe sendo acometido por alguma doença, alguma enfermidade que te impossibilite de comunicar suas vontades ou ter ali o poder de decisão. O testamento comum, né, o patrimonial que a gente fala, é o que a gente vai dispor ali do patrimônio, da herança após o falecimento. Então, o testamento padrão, o normal, que a gente vê bastante falando, é sobre essa questão de herança, sobre patrimônio e partilha. O testamento vital é o ainda em vida, que você vai dispor ali sobre a sua saúde e os tratamentos que você quer ser submetido ou não. O testamento vital, a gente pode também nomear uma pessoa para tomar essa decisão pela gente, colocar ali, eu quero que seja um filho, quero que seja um tio, uma tia, e aquela pessoa vai tomar todas as decisões no caso da minha incapacidade? Sim, pode. A gente consegue ali dispor, né, de forma clara, a gente sempre fala bastante isso, ter sempre de forma clara quais procedimentos você quer ou não ser submetido, e também é possível você nomear um representante, porventura não tiver ali disposto esse procedimento ou houver alguma confusão, não tiver de forma bem clara, ter essa pessoa que vai ter esse poder de decisão perante ali o grupo médico. Embora a gente saiba que exista esse testamento, é possível naquele momento, por mais que já está tudo escrito ali, eu não quero que isso aconteça. Algum filho, ou até propriamente a esposa ou o esposo fala assim, tá, mas eu não aceito, eu quero esperar, eu quero tentar mais uma vez. Isso é possível acontecer? É possível e a gente sabe que é difícil, né? Porque ali no momento de fragilidade, por mais que no documento esteja escrito outra coisa, é difícil você fazer prevalecer. Às vezes a gente é um pouco egoísta, né? Para ser bem sincero. Então a gente vê muitas vezes isso acontecendo, mas esse documento ele visa justamente garantir essa, como eu posso dizer, essa prevalência da vontade do paciente. Então o corpo médico tendo aquele documento, independente da vontade da família, ele tem que prevalecer a vontade do paciente mesmo. E quando a gente estava falando ali na abertura, né, já para te chamar, a gente falou da questão da legislação. Nesse momento no Brasil, né, aonde que a gente coloca esse testamento, como que a gente registra, ainda existe essa parte de contestar esse documento pela legislação brasileira, ainda não está extremamente clara? Na realidade, a gente já tem todo o respaldo jurídico para fazer esse testamento, mas o que a gente tem é alguns limites dentro da legislação. Então, tudo que a gente vai dispor ali dentro desse testamento tem que estar de acordo com a legislação e, inclusive, com os princípios médicos. Então, um exemplo disso a gente não pode dispor ali no testamento vital que eu vou querer uma eutanásia, porque é um procedimento que não é legalizado no Brasil. Então, quando a gente for fazer esse documento, a gente tem que sempre se atentar à legislação, aos limites que a gente tem ali dentro da legislação e ao princípio médico também. E qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer ou é necessário que você já esteja enfrentando um processo de tratamento de alguma saúde, por exemplo, de alguma coisa, de alguma doença, na verdade?
A pessoa tendo maior idade, né, que a gente fala acima dos 18 anos, tendo plenamente a capacidade civil, tendo ali as faculdades mentais em dia, tudo certinho, já é possível fazer esse documento. Não precisa que esteja enfrentando alguma dificuldade. A gente sabe que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não sabe dia de amanhã, então a qualquer fase da vida é plenamente possível que a pessoa já esteja com esse documento pronto. Doutora, você disse que tem alguns procedimentos que a gente não pode colocar nesse documento, de acordo com a legislação brasileira mesmo, né? A medicina brasileira, as possibilidades. Você pode dar alguns exemplos que são possíveis? O que pode estar nesse testamento para que a pessoa ela tenha essa autonomia e colocar o desejo dela no papel? Procedimentos que a gente vê bastante, né? Intubação, reanimação cardiorrespiratória, o prolongamento da vida por meio artificial de máquinas. Então, aquele coma prolongado, que não tem muita expectativa de melhora, muita gente opta para que não seja mantido, né? A alimentação por meio artificial, sonda, são procedimentos que a gente vê ali habitualmente sendo colocados no testamento vital e que são possíveis perante a legislação. Perante a legislação, que também não afete, por exemplo, a ética médica. Exatamente. Né? Nesse sentido. Exatamente. Tendo ali uma expectativa de melhora, o médico ele vai ter que ele vai ter que realizar aquele procedimento. Mas se porventura for de fato verificado que não tem grande chance, ele pode prevalecer ali a vontade do paciente de fato. E tem prazo? Feito uma vez o testamento, não preciso repetir, fazer de tanto em tanto tempo, dar uma revisada, fez uma vez, está feito. Agora é só esperar o abraço. Ai, que horror, né? Credo. A gente nunca espera esse abraço, né? Mas pode ser que aconteça, né? Mas pode ser que aconteça, a gente sabe disso, justamente por isso existe, né, o testamento vital. Mas não tem prazo de validade, então, por exemplo, fez com 18 anos, pode ser colocado ali uma cláusula de validade, mas via de regra não tem validade. E se porventura, a gente sabe que ao longo da vida também, ao longo das nossas experiências, a gente vai mudando um pouco o nosso pensamento, a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai vendo situações que se parecem, então a gente pode mudar esse documento também. Então, por exemplo, eu tenho 50 anos, eu passei por uma situação, mas eu queria mudar isso, eu posso? É plenamente possível. Ótimo. Passou 2 anos, quer mudar de novo? Pode mudar de novo. Então, é possível que a pessoa mude conforme vai passando os anos, conforme vai vivendo experiências, vai mudando de opinião, enfim, é plenamente possível. A gente tem uma perguntinha para você. Coloca pra gente, diretora. Do Ricardo, qual a diferença entre testamento... é o que a gente começou falando, né? O vital e o testamento tradicional sobre bens e herança. Tradicional sobre bens e herança. Foi o que a gente respondeu ali, a diferença que um é mais patrimonial, né? Isso. A grande diferença também é que um vai falar ainda em vida, que é o vital, e o pós-morte, né, que a gente fala, que é o caso de falecimento, que é o patrimonial. Porque, né, depois da morte a gente não tem como dispor muito sobre a nossa vida. Sim. Então, a principal diferença realmente é essa, e um partilha de bens e o outro, o nosso bem superior aí, que é de fato a vida, né? É difícil, né? Eu não sei, acho que é desafiador a gente pensar na morte, né? Eu já acho que é algo muito complicado. Você acredita que isso tem acontecido, esse tipo, né, de serviço, porque as pessoas têm buscado mais isso? Porque a gente também tem pensado tanto em saúde, em sobrevida, em tratamentos, em tecnologia, e muita gente também já está vivendo situações. É algo que tem uma procura, doutora, grande assim até? Olha, eu vou ser bem sincera, não é tão grande porque a morte em si já é um tabu muito grande, né? Então, ainda que a gente saiba que é uma das nossas grandes certezas da vida, né? Então, acaba muita gente vinculando o testamento vital à morte, que a gente sabe que é um tabu. Mas nada mais é o testamento vital, ele só busca dar autonomia à sua vontade. Então, a gente sempre busca separar um pouco isso. Uma coisa é a morte, que a gente sabe que é o tabu, outra coisa é a sua vontade no momento que você não puder falar sobre isso. Então, a busca ainda não é muita, mas conforme a gente vai falando, muita gente sequer sabe que existe isso. Então, a informação hoje em dia é fundamental. A gente também vê muitos casos na mídia, aí teve o caso também da dona do Pernambucanas, que está em um estado também terminal há muito tempo, falam, nossa, mas e a família? Mas ela não fez nenhum documento, e aí seria justamente esse testamento vital. Então, a gente vê bastante coisa nesse sentido, e conforme a gente vai informando, vai surtindo esse efeito de informação, de busca, que é o mais importante. Temos mais perguntas para você. Agora é o Sérgio. O testamento vital pode tratar sobre doação de órgãos também? Pode.
Pode. Dentro das coisas permitidas ali pela legislação brasileira, que a gente falou agora há pouco, está a doação de órgãos, então é plenamente possível que a pessoa no testamento vital fale sobre isso. E é uma coisa, inclusive, muito importante que a gente sempre ressalta também. Então, a prevalência da vontade do paciente, tendo ali disposto a vontade da doação de órgãos, a família ali tem que acatar a decisão. Legal. Mais uma perguntinha. Coloca pra gente. Da Simone, o documento vale apenas no Brasil ou pode ser considerado em viagens ao exterior? Aí a gente peca um pouquinho porque vai depender muito da legislação de cada país. Mas, via de regra, o documento tem a prevalência feita no Brasil, vai ter prevalência no exterior. Mas a gente vai bater um pouquinho de frente com a legislação de cada país mesmo. Vai depender muito de cada país. Se quiser mandar o país depois, não tem problema não, que a gente procura saber. Boa. É muito importante a gente saber, né, que a nossa saúde é um dos nossos bens mais preciosos. E a gente nunca imagina o momento que a gente vai partir mesmo. A gente nunca imagina o momento que a gente vai estar hospitalizado, que a gente vai ver a nossa vida passando pelas nossas mãos. Então, você já decidir isso, muitas vezes você vai fazer com que a sua família sofra menos nesse momento de partida. Então, é um ato de coragem, de respeito por você e por quem caminhou com você durante toda a vida, né? E eu vou falar, né, já passei essa situação com meu pai, é muito difícil, muito desafiador você tomar uma decisão num momento crítico da saúde de uma pessoa que você ama. Né? E aí parece que aquilo fica muito maior. Então, assim, mais pesado, né? Muito. O médico pergunta e você fala, tá, mas e se? Né? E se eu falar para ele que tudo bem, não é para ele entubar ou extubar, enfim, mas puder ter uma sobrevida e foi eu que decidi. Então, assim, é um momento muito delicado, é muito desafiador e nós sabemos, né, as pessoas que a gente ama, a gente vai conseguir entendê-las em todo momento da vida. Então, eu acho que também é uma forma de, se já existe, né, uma preocupação em relação a algo, fazer a vontade daquela pessoa já é uma atitude mais certeira, né? Sim. E é uma coisa, como você mesmo falou, né? É uma coisa que é bom para o paciente, mas também é importante para a família, justamente para ali num momento de fragilidade de todos, né? A pessoa ter ali um respaldo de fato da vontade da pessoa que é mais importante daquela situação, né? Que é o paciente. É um respeito, né? É um respeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por trazer esse assunto, né? Que a gente não conhecia, tenho certeza que muitas pessoas também nunca escutaram falar, e mais essa possibilidade para você e para sua família. Muito obrigada. Imagina, sou eu que agradeço. Volte sempre, viu? Muito obrigada. E você de casa, se tiver mais dúvidas sobre assuntos, aproveita para conversar com a gente também, para mandar mensagens para a doutora para ela voltar, não é? Sim, senhora.